Gálatas 3:3, a palavra de Deus, ela diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa noite tão maravilhosa, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, nós temos o Teu falar, nós temos os Teus pensamentos, nós temos a Tua vontade. E nessa noite, Pai, Te damos graças pela mesa que o Senhor tem preparado para nós, neste deserto, neste mundo de aflição. Então esse é um tempo reservado para nós. Pedimos, ó Pai, a Tua orientação, para que Tu nos dirija nessa reflexão da palavra, glorificando a pessoa de Cristo em cada um de nós, para que Ele seja, Pai, o centro dessa reunião e que as nossas vidas sejam centradas nele e que venhamos nos esquecer de nós mesmos. Pai Santo, que Teu Espírito tome as nossas mentes, que Teu Espírito traga direção para cada um de nós, que Teu Espírito, Pai, desvenda os nossos olhos para que então possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, para contemplar além da letra a Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, numa grande expectativa, e que esta reunião se constitua também em uma terapia espiritual, Pai. Que Teu Espírito tenha plena liberdade para agir, para edificar, para curar, para restaurar, para regenerar e para nos edificar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, vocês sabem que quando o pecado entrou no mundo, obviamente que o ser humano, ele passou por uma situação muito difícil. A morte foi introduzida no homem. E a partir daí, o homem teve muitas dificuldades. Muitos dos nossos irmãos passados já enfrentaram a morte e muitos que já morreram estão enfrentando hoje o inferno. Isso é muito triste, irmãos. Por isso que é fundamental que nós atentemos e não sejamos descuidados da pessoa e da obra de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é para cada um de nós tudo. Dissemos hoje pela manhã que o Espírito vem revelar para nós tudo aquilo que Cristo é. Então Ele é tudo para cada um de nós. Agora, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, Paulo está fazendo uma alusão também daquilo que Deus disse para Adão lá em Gênesis capítulo 3, quando Ele tratou com Adão, tratou com a serpente, também tratou com Eva, mas Ele disse que maldita é a terra por tua causa. Irmãos, e não ficou por aí. Então, quando Deus expulsou Adão, depois de revesti-lo ali de uma figura de Cristo, de peles de animais, o homem, ele foi gerou sua família fora do paraíso. Então ele começou a gerar filhos conforme a sua imagem, conforme a sua própria semelhança. Vindo depois, alguns anos lá na frente, Deus levantou Moisés e instituiu a lei. A partir daí ficou impossível para qualquer pessoa ser salva. Percebe, irmãos? Mas uma das coisas que aconteceu ali, que Deus, quando colocou a lei, instituiu a lei dele, e Ele sabia que nós não teríamos condições de cumpri-la. Não tem possibilidade. Paulo vai mostrar para nós em Romanos capítulo 7, a partir ali dos versículos 10 em diante, vai descobrir que Paulo ele faz algumas confissões a respeito da sua fraqueza humana. Ele diz o seguinte, que a lei é boa, o mandamento é bom, justo, santo, mas eu sou vendido ao pecado. Então nenhum homem teria condições de cumprir a lei de Deus. E todo ser humano que nasce neste mundo, ele nasce debaixo da lei de Deus. Então o que significa? Todo homem, toda mulher que nasce neste mundo já nasce com uma coisa chamada maldição. Entende, irmãos? Queridos, se alguém de nós pudéssemos
cumprir a lei do Senhor, obviamente Deus teria que nos abençoar, porque nós teríamos mérito, mas não há possibilidade. São os 10 mandamentos, são também, irmãos, resumindo todo o Pentateuco, se você ler com bastante cuidado, você vai encontrar ali 613 mandamentos para ser cumpridos. Então nenhum de nós tem capacidade. Tiago vai dizer o seguinte: se você que observa a lei, você cumprir a lei, mas desobedecer ou deixar de cumprir uma apenas, você se torna culpado de todos. Então não há possibilidade de nós cumprirmos a lei. Queridos, e as maldições pelo não cumprimento da lei, elas são terríveis. Terríveis. Eu estou dizendo isso aqui, nós vamos ver o texto também. Vocês podem abrir lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 16. Vamos aqui, irmãos, considerar algo sobre a lei do Senhor, que vai mostrar as consequências do não cumprimento da lei de Deus. Aqui, a partir do versículo 15, Deus, ele começa a mostrar, claro, também para nós, porque isso tem implicações, muitas vezes, na vida daquele que não é nascido de novo. Porque, irmãos, por você frequentar uma comunidade, você pode até ser batizado nas águas, pode até aceitar Jesus. Irmãos, isso não significa que você é um filho de Deus. Porque primeiro que aceitar Jesus não é bíblico, não tem na Bíblia, nós não aceitamos Jesus. Um homem espiritualmente morto, debaixo da lei de Deus, não tem possibilidade de aceitar Jesus. Se o Pai não aceitar você e a mim, não tem possibilidade. Se o Pai não escolher você e a mim, não tem possibilidade. Ele disse em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, foi eu quem vos escolhi e vos designei para que deis fruto. Agora, aqui, irmãos, eu quero mostrar algo para vocês que são fundamentais, que Paulo, que ele era um perito do Antigo Testamento, Paulo, ele conhecia todo o Pentateuco, Paulo conhecia as leis de Deus e tentava obedecê-la, até o dia em que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 9. E o que aconteceu naquele encontro lá, irmão? Aconteceu que ele contemplou o Senhor e ouviu a voz dos próprios lábios do Senhor Jesus. Hoje nós ouvimos a sua voz pelas Escrituras Sagradas. Agora, se você for muito íntimo do Pai, viver uma vida devotada ao Senhor, eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo, você pode ouvir a voz dele, tão clara, soando no seu ouvido, porque o Espírito Santo sussurra em nossos ouvidos. Irmãos, e quando ele fala, quando nós ouvimos a voz dele em realidade espiritual, não é apenas ler a Bíblia, porque muitos vai ler a Bíblia por obrigação. O Senhor não quer isso de nós, irmãos. Se for por obrigação, nem leia, porque isso está fazendo de você um religioso. Mas se você tem prazer na palavra do Senhor, você terá a voz do Espírito falando de uma forma tão terna, tão dócil, tão suave, tão edificante, tão tocante, que muitas vezes vai te abalar. Mas abalar no sentido de que essa palavra, quando penetra em nós, ela vai tendo a sua eficácia, ela entra cortando tudo aquilo que precisa ser cortado e levado à morte, para que então o Espírito Santo introduza a pessoa do Filho em nós. Que coisa linda, irmão. Então aqui nós vamos verificar, isso aqui, irmãos, foi escrito muitos anos atrás, antes de Cristo nascer, de Jesus nascer de Maria. Cristo já era com o Pai. Cristo não foi criado, ele foi gerado no Pai. O Pai o gerou seu Filho, o Pai não criou seu Filho, ele foi gerado à imagem do próprio Pai, quando o Pai então se autocontemplou. Mas aqui, naquilo que concerne a lei, essa lei ela não está obsoleta, ela não está num tempo passado. A lei de Deus ela está vigente nos nossos dias. Eu quero que vocês compreendam uma coisa, irmãos, por que existem tantas doenças e tantas moléstias nesses dias? Sabe por quê?
porque o homem não cumpre a lei de Deus e nem dá ouvido àquele que cumpriu todos os mandamentos, que é o Senhor Jesus, que ele disse lá em Mateus capítulo 5, eu não vim para abrogar a lei, ou seja, não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Irmãos, isso é maravilhoso. Então Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Aqui no capítulo 28, de 1 até o 14, aqui Moisés descreve as bênçãos em decorrência da obediência. Mas nenhum de nós consegue cumprir a lei, mas Cristo cumpriu toda a lei. Então todas as bênçãos de Deus, o Pai colocou em Cristo. Aí então nós vamos entender Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, porque isso aqui, irmãos, descaracteriza todo aquele crente, todo aquele evangélico que buscam as bênçãos de Deus. Você não tem que buscar as bênçãos de Deus, tem que buscar Cristo, porque todas as bênçãos de Deus estão em Cristo. E Efésios 1:3, a palavra diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que em Cristo nas regiões celestiais? Porque nós estamos nele, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, são de cima, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, quando nós cremos no Senhor, em nossa inclusão na sua morte e ressurreição, Cristo vem para dentro de nós. Então você que tem a vida de Cristo no seu interior, você é uma pessoa não maldita, mas você é uma pessoa abençoada. E Deus o Pai, escrevendo através do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 39 até o 41, ele vai mostrar que ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Ele começa a nos acumular de bênçãos, ele começa a nos encher dele mesmo. Você vai perceber que você é uma pessoa muito rica espiritualmente. Rica de quê, irmão? Rico de amor, rico de paz, rico de alegria, rico de bondade, rico de fidelidade, rico de mansidão, rico de domínio próprio. É Cristo em nós. Por isso que Paulo fala, revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne naquilo que toca às concupiscências, aquele desejo ardente por coisas. Então, irmão, veja aqui, quando eu li lá, quando Paulo escreveu lá que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. E todo homem e mulher que nasce neste mundo, nasce debaixo da lei. Então é uma pessoa maldita. Os fariseus, eles pegavam isso e condenavam inclusive aqueles que serviam o Senhor, os seguidores de Cristo. Quando o Senhor Jesus, lá em João capítulo 9, curou aquele cego de nascença, lembra que os fariseus, os doutores da lei, diziam para ele, essa plebe é maldita, não sabe nada da lei de Deus. Ou seja, esses gentios, esses samaritanos estão debaixo de maldição, são malditos, mas eles também eram malditos, porque eles não cumpriam a lei, irmão. Entenda uma coisa, hoje em dia também não é diferente, existem muitos líderes, para segurar o povo dentro das igrejas, ficam ameaçando as pessoas com a lei de Deus. Deus, ele instituiu a sua lei para mostrar quem nós somos, impotentes, incapazes de cumprir aquilo que ele estabeleceu. Mas ele mandou o Filho, irmãos, para cumprir tudo por nós. Se nós entendermos isso, vamos agradecer muito ao Senhor, porque Ele é um homem perfeito, que foi habilitado pelo Espírito para cumprir todas as coisas. Pelo Espírito, irmãos, Ele guardou os mandamentos no sentido de obedecer os mandamentos. Salmo 119, versículo 3 e 4 fala que Ele cumpriu os mandamentos à risca, não ficou nenhum de fora, irmão.
Que Cristo maravilhoso é o nosso amado Senhor. Ele cumpriu tudo por Ele não precisava cumprir. Ele cumpriu por você e por mim. Irmãos, que delícia isso. Então aqui, vamos ver que tipo de maldição está em não cumprir a lei. Primeiro, versículo 15, ele disse assim, olha: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Por quê? Porque não vai cumprir a lei. Ele começa a descrever aqui, irmãos, as maldições. Primeiro, olha só aqui: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Então, aqui, irmãos, é muitas maldições. Olha só o versículo 23 aqui: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Então aqui ele começa a descrever as maldições, fala da tísica, fala da sarna, fala aqui de úlceras, fala de câncer, fala de todas as moléstias, porque o homem não cumpriu a lei de Deus. Cristo veio e ele cumpriu. Deus enviou um homem perfeito, que, habilitado pelo Espírito, teve a competência de cumprir a lei por mim e por você. Irmãos, que coisa linda. Isto foi antes de Cristo ir para a cruz. Porque, irmãos, se nós tivéssemos que cumprir a lei de Deus, vamos pensar aqui uma coisa. O Senhor Jesus pensou muito bem, porque Ele ama tanto a noiva, e Ele sabia que a lei nos sufocaria. E Jesus não queria uma noiva sufocada, uma igreja sufocada, uma igreja com o fardo da lei em suas costas. Hoje a igreja é uma igreja leve, é uma igreja que tem a capacidade e o amor de Deus para amar o seu noivo, amar o seu amado Senhor. Então, depois vocês leem todo esse capítulo aqui, irmãos, o 28 de 1 até o 14, fala das bênçãos em decorrência da obediência. Todas essas bênçãos são nossas, porque Cristo, Ele cumpriu tudo por cada um de nós. Isto é maravilhoso demais. Então, como temos que louvar o nosso Senhor? Volta lá para o texto de Gálatas, por favor, porque, irmãos, eu estou dizendo isso aqui, porque muitas vezes surge uma questão de como o cristão, mesmo com tanta frequência às reuniões da igreja, leitura da Bíblia e também oração, ele não consegue viver uma vida vitoriosa, uma vida que expressa o Senhor, mas ele vive uma vida de que carece do amor e alegria do Senhor, porque ainda não compreendeu, não entendeu, não creu. Seus olhos parecem que estão cheios de escamas, e essas escamas têm que ser tiradas dos nossos olhos, para nós vermos claramente tudo aquilo que nós já temos em Cristo. Em primeiro lugar, não se esqueça, hoje eu quero ser bastante repetitivo, Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas. Ele cumpriu tudo que estava escrito a seu respeito, Ele cumpriu os mandamentos à risca, irmão, para que você, quando cresce na obra consumada do Calvário, renascesse um homem, uma mulher absolutamente liberto da lei, do pecado, da morte, de Satanás. Agora Ele quer libertar você de você, porque o grande problema teu é você, e você pensa que é os outros, mas é você. Às vezes Deus usa o irmão ou irmã para falar conosco, para tratar conosco, e a gente já fica com uma tromba de elefante, mas Ele vai tratar, irmão, sempre. E às vezes vai tratar com pessoas tão amáveis. Olha, a gente enfrenta isso no dia a dia, queridos, percebe? Então, uma das razões mais importantes, e eu tenho aqui comigo, que eu não tenho dúvida disso, é que ele não sabe, a pessoa que de fato não desfruta disso, é que essa pessoa ainda não
sabe o que significa morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo e também para o mundo. O dia que você descobrir que a obra que Cristo fez na cruz, ela foi perfeita. Primeiro, como que Ele tirou o nosso pecado? Nos atraindo no seu corpo, crucificando a nossa velha vida. Romanos 6,6. A palavra fala que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Então, nós morremos com o Senhor Jesus Cristo quando Ele morreu. Jesus não morreu apenas no meu lugar. Ele morreu no meu lugar, é verdade, mas eu também morri com Ele. Entende, irmão? Abra comigo lá, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 7. Então, queridos, porque sem essa experiência aqui, entenda uma coisa, vou repetir, sem essa experiência, o amor e a santidade de Deus não podem ter lugar de morada em seu e no meu coração. Sem essa experiência de morte com Cristo, de ressurreição com Cristo, nós não temos a possibilidade, ou não há possibilidade de Deus derramar o seu amor em nossos corações. Enquanto o pecado não for removido, e o pecado é removido não é por nós aceitar Jesus, irmão, é por nós crermos, como diz aí, eu li o versículo 6, agora olha o versículo 7, o que diz aqui? Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Quem morreu? Mas eu pensei que essa morte aqui seria a minha morte física, um dia eu vou morrer, então quando eu morrer eu vou estar livre. Não é isso não. Antes de você morrer fisicamente, você tem que crer que morreu com Cristo, porque o versículo 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmão, você entende que isso é a palavra de Deus? E que Deus, Ele é fiel à sua palavra? E que se Ele está dizendo, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O lado contrário também é verdade. Se nós não crermos que morremos com Ele, não tem realidade espiritual, nós não vamos viver com Ele, irmão. Se essa não é a tua experiência, rogue ao Senhor, para falar: Senhor, tem misericórdia de mim, revela-me que eu já fui crucificado com Cristo, que eu morri com Cristo, que Cristo é a minha vida. Senão você vai ser um crente chato, um crente assim religioso, um crente, misericórdia, faz de conta. O Senhor tem nos chamado para a morte. Quando o Senhor chama alguém, é para vir e morrer. Você já morreu com Ele? Porque quando você não creu na sua morte com Ele, você vai ter muitas opiniões. Você não vai querer ser dirigido pelo Espírito do Senhor. Eu sei fazer do meu jeito. A coisa mais diabólica que existe na vida de um homem é essa aqui: eu sei fazer do meu jeito. Terrível. E o jeitinho brasileiro, que porcaria é essa, irmãos? Nós não sabemos fazer nem do nosso jeito, nem do jeito de nada. Nós sabemos simplesmente, sem a vida de Cristo, fazer do jeito de Satanás. Mas quando Cristo vem ser nossa vida, Ele é o nosso guia. Somos guiados pelo Espírito do Senhor. Se somos guiados no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, irmãos, se o Espírito não estabelecer em nós o senhorio de Cristo, nós vamos viver segundo a gente acha melhor, entende? Nós vamos fazer aquilo que der na nossa telha, nós vamos discordar disso, discordar daquilo, vamos brigar por isso, brigar por aquilo. Queridos, Cristo morreu pela igreja e fez você participar da sua morte. Então, Ele é a sua vida. Agora, é o Espírito que habilitou Cristo, irmãos, em todas as coisas. Queridos, eu sei que você tem fraqueza, eu também tenho, mas se tem uma pessoa que entende profundamente de fraqueza humana, é a pessoa do Espírito, porque o Espírito habitou em Jesus, ali habilitando Ele a realizar todas as coisas. Pelo Espírito Ele foi enviado para o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito Ele veio do deserto, pelo Espírito Ele foi à cruz, Hebreus 9,14, pelo Espírito eterno Ele foi à cruz.
O Espírito habilitou ele em tudo. Irmão, você entende que Jesus passou por todas as tentações? Hebreus diz assim, que ele foi tentado em todas as coisas, Jesus o homem, mas tinha dentro dele a pessoa do Espírito Santo de Deus, que o habilitava, que o capacitava a ele realizar todas as coisas, não por força, não por violência, mas segundo o meu Espírito, diz o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, nós temos que analisar, será que a nossa vida tem sido dirigida pelo Espírito? Se for por nós mesmos, nós vamos nos confrontar com a lei, e aí nós estamos sendo malditos de Deus. Irmãos, a graça, ela é maravilhosa, porque Paulo, depois escrevendo lá Romanos capítulo 6, olha o versículo 14 aí, Romanos 6, versículo 14, porque claro que depois isso é uma vitória para nós, ele já tratou ali da morte do velho homem, tratou da nossa velha natureza, agora ele diz o seguinte, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, o pecado, agora por que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque Cristo, o Santo de Deus, habita em nós, é o Cordeiro de Deus. Irmãos, Ele habita em tempo integral na minha e na sua vida. Você está aqui, Ele habita em você aqui. Você sai do portão para fora, Ele está com você. Você vai dormir, Ele está com você. Ele disse assim em Mateus 28, versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse mesmo Espírito que habitou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, habita também em nós, o Espírito de habitação. Romanos 8,11 está escrito assim, ora, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vivificará os vossos corpos mortais. Que coisa preciosa, irmãos, que Cristo maravilhoso nós temos. Então aqui, olha aqui, vocês estão em Gálatas, né? Romanos 6,7, desculpa aí. Aquele que morreu justificado está do pecado. Irmãos, o que significa ser um justificado do pecado? Significa que quando Deus olha para nós, Ele não vê em você e em mim nenhum pecado mais. Você foi justificado, como se não bastasse, Cristo verteu o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fosse não apenas perdoado, pecados, mas purificados, foi tornado mais brancos do que a neve. A cor do pecado é vermelho, mas ele tornou mais branco. O sangue de Cristo tem poder para isto, irmão. Esse sangue maravilhoso que foi derramado na cruz, diz Pedro, 1 Pedro 1, versículos 19 e 20, foi derramado no tempo presente por amor de vós. Que lindo é isso aqui. Então, aqui, justificado significa que Deus, quando cremos nessa obra do Calvário, Ele não vê em você e em mim nenhum pecado mais. Irmão, se fosse computar os nossos pecados anteriormente cometidos, os de hoje, os de amanhã, estaríamos perdidos, irmãos. Nós teríamos razões, Deus teria razões suficientes para nos condenar, mas Ele mandou um substituto para cumprir a lei por nós, para nos justificar em Cristo. Então, uma vez que cremos, que morremos com o Senhor Jesus Cristo, Romanos 6,7 fala que vocês que creram nesta obra consumada, vocês estão justificados. Estar justificado não para apenas aí. Deus tem mais para nós, para nos acrescentar. Não é que quando Ele vê para nós, nos vê totalmente sem nenhum pecado. É isso que Ele nos vê perfeitos, completos em Cristo. Mas tem algo mais que eu vou dizer sobre essa justificação, que ela é tão maravilhosa. Paulo, ele escreve assim em Romanos 5,1, justificados, morremos com Cristo, fomos justificados. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Agora nós podemos entrar diante do Senhor, falar com Ele.
Lá o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 10, verso 19, para a gente entrar com intrepidez, entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, que Ele abriu pelo véu, pela sua carne. Este caminho estava fechado quando? Quando Adão e Eva pecou. Deus expulsou eles do paraíso e fechou o caminho de acesso à árvore da vida, mas em Cristo ele é aberto, porque Cristo, ele é a realidade daquela árvore. Cristo, em João 14,6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Tem que ser pelo Filho, tem que ser por Cristo, irmãos. Não existe outro caminho. Cristo é o tudo de Deus, e Cristo, infelizmente, irmãos, isso dói ao nosso coração, saber que Ele foi o maldito de Deus, Ele enfrentou a maldição por amor a mim e a você. Cristo se tornou na cruz o maldito de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo, deixa marcado em Gálatas, capítulo 21, versículo 23, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, ah, que tristeza, irmãos, mas graças ao Senhor, isso foi feito, a obra já foi consumada, nós estamos livres para amar, para adorar, para viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, não um cristianismo mascarado, não um cristianismo religioso, de obedecer regras de homens e mandamentos de homens. Olha o versículo 23, eu vou ler aqui o versículo 22, o contexto também, que diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Está vendo essa frase aqui? O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Agora, irmãos, vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, a palavra diz assim, vamos ler a partir do versículo 10. Irmãos, eu queria que os irmãos apreciassem isso, irmãos, para valorizar mais aquilo que Cristo é e fez. Gálatas 3,10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmão, você pratica a lei? Se você não conseguir praticar toda a lei, você é um maldito, que você está debaixo da lei, você não consegue cumprir e nem vai conseguir cumprir. Leia depois Romanos capítulo 7, veja ali o desespero de Paulo, mas ele encontrou a vitória numa pessoa que cumpriu tudo por ele. E aí, versículo 11, Paulo continua, ele está interpretando para nós o Antigo Testamento aqui, irmãos. E é evidente que pela lei, ninguém, irmão, isso é muito claro, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lembra em Romanos capítulo 7,4? Para nós pertencermos a Deus o Pai, temos que crer que morremos para a lei no corpo de Cristo. Romanos 7,4 a palavra fala assim: assim também vós, irmãos, morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Nós pertencemos à lei e morreríamos na lei, iríamos perecer pela lei, mas morremos para a lei, para pertencer a outro, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, seu amado Filho. Irmãos, isso é lindo demais. Então, é evidente, versículo 11 aqui de Gálatas 3, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Ora, verso 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora, olha o 13, que grito de vitória, aleluia por esse texto, irmãos, está escrito, ai, graças ao Senhor, que alívio, que gostoso, que maravilha, poder contemplar o Senhor, que fez tudo por mim, não apenas morreu numa cruz,
Ele incluiu na sua morte e ressurreição, mas Ele foi o único competente, habilitado pelo Espírito, para cumprir a lei. E veja o que aconteceu aqui. Depois que Ele foi para o Calvário, nós lemos lá em Deuteronômio 23, verso 21, que maldito, 21, verso 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro, maldito de Deus. E aqui nós lemos o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não que a lei é maldita, entenda que a lei é santa, diz Paulo, Romanos 7. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no lugar. Quem que era o maldito aqui, irmão? Nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas para que Ele fez tudo isso? Aqui Paulo, ele continua: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E esse Espírito aqui, irmãos, ele é irrevogável. Vimos hoje pela manhã sobre a importância do selo. Vimos que o selo de Deus é como que Cristo viesse até nós e colocasse em nosso dedo o seu anel de noivado, o selo da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Mas este selo, irmãos, é irrevogável, porque a palavra fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E agora, irmãos, para que de fato a lei não me atinja mais, eu tenho que conhecer mais, me conformar mais com a sua morte. Sabe como é que Paulo diz isso para nós? 2 Coríntios 4, versículo 10: levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Não há outra maneira de termos a manifestação da vida de Cristo em nós, a não ser que você leve sempre por toda parte o morrer de Jesus em teu corpo. Aí vai ter a manifestação da vida dele. Isto é maravilhoso demais para os nossos corações, irmãos. Então, a Escritura aqui ela nos ensina que existem dois pontos de vistas a partir dos quais nós podemos considerar a morte de Cristo na cruz. O primeiro é a redenção da cruz. Cristo morreu por nós para a nossa completa libertação da maldade do pecado. O segundo é a comunhão da cruz. Então, existe o aspecto substitutivo e o aspecto inclusivo da obra da cruz. Então, no primeiro, a palavra fala que Cristo morreu por nós. Muito claro, o texto vocês conhecem, Romanos 5,8, que diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nesse mesmo versículo fala, se você particularizar isso, porque a salvação ela é individual, ela é pessoal, quando cremos que Ele é a nossa salvação, não apenas o Salvador. Você pode contemplar o Senhor como o teu Salvador, mas Ele tem que ser, para que eu tenha uma experiência subjetiva, a minha salvação, né? Hoje nós frisávamos pela manhã aquele texto do Salmo 27:1, Deus é a minha luz e a minha salvação, né? Então, se temos isso aqui, se você particularizar Romanos 5,8, você vai entender da seguinte maneira: Deus prova o seu próprio amor para comigo pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Então, se Ele morreu por mim, Ele não morreu por Ele. Se Ele não morreu por Ele, aquela morte é a minha morte. Percebe, irmãos? Que lindo, que maravilhoso é isso. Então, aqui em Romanos 5,8 fala sim de uma morte substitutiva, que Ele morreu no meu lugar. Mas isto ainda, irmão, não traz uma segurança da salvação,
que a obra que Cristo fez no Calvário, ela tem que ser plena e completa na sua vida. A obra que Ele realizou é plena e completa, mas precisa de ser na minha e na sua vida. Então, o aspecto inclusivo da morte de Cristo, abra comigo, por favor, um texto que nós conhecemos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, verso 14. Aqui nós temos uma declaração preciosíssima. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que a palavra ela traz para nós da nossa morte inclusiva junto com Cristo, que diz assim, olha só, 2 Coríntios, que eu falei, 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: Jesus morreu por todos. Ponto e vírgula, o assunto continua. Logo, todos morreram. Nós morremos na morte de Cristo na cruz. Ele não apenas morreu no meu lugar, mas a mesma Bíblia que afirma, de uma forma cabal, categórica, que Ele morreu por mim, também declara que eu morri com Ele. Quando de fato eu creio na minha morte com Cristo, obviamente, irmãos, que eu posso ter uma ressurreição igual a dele. Por quê? Não há ressurreição se não houver morte. Às vezes as pessoas aceitam Jesus, são batizadas, mas nunca creram que morreram com Cristo na cruz. Então, mergulha uma cobra molhada, sai cobra seca. Não muda nada. Não tem mudança de vida. Estão me compreendendo? Agora, quando cremos que morremos, ali Ele tirou o veneno da serpente que foi inoculada em nosso interior, nas nossas correntes sanguíneas. Às vezes você não entende, que você fica muito nervoso, muito nervosa, muito irritado, porque tem veneno aí de cobra dentro de você. E Cristo tirou lá na cruz do Calvário, crucificando a sua velha vida. Você morreu. Cristo é a sua vida. Será que a gente não consegue crer nessa palavra? Nós não conseguimos crer. Se o Espírito Santo não revelar mediante a graça, a gente vai ficar sempre aí panguando a vida inteira. Nunca vamos ganhar uma experiência real com Ele. Mas quando você crê, meu irmão, quando a Trindade vem para dentro de você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tornando você um cidadão do céu, aí você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Nós já estamos sendo conformados à imagem de Cristo, mas seremos conforme o corpo da sua glória, ou seja, você receberá da parte do próprio Pai um corpo glorificado. Você sabe o que é um corpo glorificado? Um corpo eterno, que não sofrerá mais corrupção. Você não vai sofrer mais envelhecimento, você não vai ter dor nas costas, dor na bexiga, você não vai ter mais um monte de problema aí. Você vai ser eterno e uma alegria perpétua corará a sua cabeça. Isaías 35 vai dizer exatamente isso, a partir do versículo 10, e por aí vai. Irmãos, eu fico pensando aqui, quero encerrar para nós vamos participar da mesa, mas irmãos, eu pensei muito hoje à tarde, meditei bastante, fiquei pensando comigo, confabulando, como é que pode, como que uma pessoa pode imaginar que o próprio Filho de Deus morreria sobre o amaldiçoado madeiro? Dá para imaginar isso? Irmãos, aquele texto que Paulo fala em Romanos 8:32, ele é tão lindo, irmão. Diz assim: ora, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Irmãos, não se distraia de Cristo, olhe para Cristo firmemente, não se distraia, para de olhar para homens, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Irmãos, e ele foi naquele madeiro maldito, ele se tornou maldito por nós. Agora, quais foram as consequências disso?
Quando o Filho de Deus crê nessa obra, ninguém mais pode amaldiçoar um filho de Deus. Sabe o que Deus faz? Ele troca a maldição em bênção. Lembra de Balaque? Neemias 13, versículo 12, faz uma menção ali, que Balaque recebeu um salário para amaldiçoar, amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando Balaão ia para amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformava a maldição em bênção. Mas isso aqui é lá no Antigo Testamento. Sabe como é que o Novo Testamento vai tratar disso? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, até as maldições também. Qualquer coisa, não importa, irmãos, tudo irá convergir para que Deus nos abençoe, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Irmãos, não compensa ser religioso. Religião é do capeta, religião é Satanás. Quem inventou a religião foi o diabo. Percebe? Igreja Batista, Igreja da Assembleia, Igreja... tudo é invenção de homens. A igreja, ela tem um nome. Sabe como é que ela chama a igreja? A esposa do Cordeiro. Vou ler o último versículo. Abra lá, por favor, Apocalipse capítulo 21, e nós vamos encerrar por aqui. Apocalipse capítulo 21. Olha só como é que é chamada a noiva, a igreja de Cristo. Apocalipse 21, versículo 9. Olha o que diz aqui, irmão. Diz assim. Então, Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, aqui as visões de João, que ele viu. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que vocês acham que é esta noiva aqui? É a igreja. O que que a igreja é? A esposa do Cordeiro. E veja o que mais ela tem no versículo 11. A igreja, a esposa do Cordeiro, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E Apocalipse 4, versículo 3, vai mostrar que onde é que está essa pedra de jaspe? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão, que coisa linda isso aqui, queridos. Algo assim maravilhoso. Então, irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, se revelando a nós, nos dando mais dele, e lembrando sempre que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que Deus continue, irmãos, nos abençoando e falando aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, refletindo na Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra jamais voltará para Ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz, ela prosperará para a qual foi designada. Continue, Pai, frutificando essa palavra em nossos corações. Continue, Pai, abrindo os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Nos dê língua e coração de erudito. Pai, continue, Pai, se expressando através de nós. Louvado seja o Teu nome. E agora, Pai, Te damos graças por essa mesa que o Senhor preparou para nós, que venhamos a celebrá-la com alegria e satisfação em nosso coração. Porque nós estamos celebrando um Senhor morto, mas um Senhor vivo e que reina sempre eterno e soberanamente. É no nome dele que nós oramos. Amém.